Olá, sejam bem-vindos, estamos dando início a mais um episódio direto do BeFly Minas Centro. Sim, essa é a 11ª edição do Café com Prosa, um evento organizado pela Undime Minas Gerais. Aqui nós temos dirigentes de escolas municipais voltados para a educação, porque no palco está a educação mineira, a educação que é feita nos nossos municípios. São mais de 853 municípios. Exatamente. Do meu lado, Guilherme Goulart. Muito bem. E nós vamos falar de algo extremamente complexo, que é a minha esposa que toma conta na minha casa, que são as nossas contas. E o que não tem controle nenhum, Alan Jones. Alan Jones. Muito obrigado pela referência. Mas eu espero que das contas do Gui você não tenha controle nenhum. Espero também, né? Não, mas não tenho, né, Gui? Graças a Deus, né? Porque senão a coisa ia estar bem mais arruinada. Eu achei que você ia falar organizada, meu amigo. Não, ia estar bem mais arruinada, eu ia fazer questão. Mas é um prazer, obrigado, doutor Pedro. A gente está aqui do lado de doutor Pedro Henrique Magalhães Azevedo. Mas esse nome é um nome, né? Que impõe respeito. Forte, né? Forte. Não é Alan Jones, né? Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, poderia. Mas acredite se quiser, Alan Jones não é nome artístico, tá? É batismo. Batismo. Eu posso mostrar a certidão aqui depois. Tem aqui na minha carteira de habilitação. O doutor Pedro, gente, ele é auditor de controle externo, correto? E acabou de sair do palco aqui da Undime agora. A gente teve uma palestra interessante. Conta um pouco pra gente do que a gente acabou de conversar. Quem estava lá agora no auditório, sobre qual que era o assunto que a gente estava tratando lá, o que você trouxe de novidade para esses dirigentes aí dos 853 municípios mineiros. Pessoal, é sempre muito bom falar um pouco sobre ensino, contas públicas, porque é um tema tão árido, né? É algo que, embora muito próximo da gente, a gente acaba não vendo os reflexos do dinheiro nas políticas de educação. Então, eu quis trazer para o pessoal da plateia um pouco sobre a visão do Tribunal de Contas em relação a temas bastante espinhosos, como, por exemplo, o piso do magistério, a sobra de recursos do Fundeb, como, por exemplo, o que vai ser contabilizado ou não para fins do limite de 25% da manutenção e desenvolvimento do ensino, recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, e recentes eu falo de uma semana atrás, sobre os chamados penduricalhos na administração pública, tudo que vai impactar diretamente a vida do gestor e, em última instância, dos nossos alunos também. Ô, doutor Pedro, seguinte, de fato, o piso nacional é algo que precisamos ter total atenção. E eu queria justamente que você evidenciasse para os nossos gestores educacionais quais são os pontos de atenção que eles precisam ter quando o assunto é piso nacional. Esse é um ponto importantíssimo e uma dificuldade real e concreta que os próprios órgãos de controle compartilham em relação à temática, porque a gente sabe que os recursos financeiros, o dinheiro é finito, né? Então, por mais que o gestor ele queira realizar diversas políticas, que ele queira aprimorar a educação, os recursos que ele possui para, de fato, fazer valer a política pública de ensino é limitado. Bom, qual que seria talvez o principal ponto de atenção que eu chamaria em relação ao piso? É que ele incide sobre o vencimento básico da carreira. Isso quer dizer o seguinte: tem servidores, professores, profissionais do magistério que tem no seu contra-cheque, por exemplo, adicional de qualificação, auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio creche, adicional de pós-graduação, adicional de qualificação. Embora todas essas parcelas sejam relevantes, tragam mais recursos para o profissional desempenhar bem suas tarefas, o piso não incide sobre elas. O piso ele incide apenas sobre o que nós chamamos de vencimento básico, que é aquela parcela da remuneração que busca remunerar o profissional pelos serviços prestados. Muitos municípios tentam estabelecer o piso sobre o total que é pago ao professor, mas isso é um equívoco. E, de acordo com o Supremo Tribunal Federal e com o Tribunal de Contas aqui de Minas Gerais, o piso precisa incidir apenas sobre o vencimento básico. E estruturar uma boa carreira com base nisso é fundamental. Perfeito. Outra questão é, de fato, todo gestor público precisa ter uma atenção muito grande quando o assunto são suas contas, porque, obviamente, o gestor público, enquanto representante, ele precisa comprovar
todos os gastos, ele precisa comprovar todos os investimentos, todas as rúbricas que ele faz. E os que não foram feitos também, E né, os Bruno? que não foram feitos, óbvio, a opções. gente sabe que às vezes recurso vem, recurso precisa voltar à sua origem. Quais são as principais orientações que você traz para esse gestor de ponto de atenção sobre justamente a gestão que ele faz desses recursos? Que a gente sabe que ele tem metas, a gente vai ter no palco também sobre a questão do pensamento computacional, sobre o emprego disso, porque de fato eles precisam colocar isso dentro das suas redes e quem não conseguir atingir a meta tem que devolver recurso para a União. Qual é a principal orientação que você traz aí sobre essa gestão desses recursos? Olha, talvez 2 pontos sejam fundamentais em relação a isso. O primeiro é o gestor, junto com sua equipe, precisa planejar adequadamente os seus gastos para os próximos anos, para os próximos exercícios. Nós temos alguns instrumentos de planejamento, como, por exemplo, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, o próprio Plano Municipal de Ensino. Esses instrumentos, muitas vezes, são tratados como algo burocrático ou como algo feito apenas para cumprir a norma, quando, na realidade, o gestor poderia aproveitar do momento de elaboração de um plano plurianual para, de fato, definir adequadamente quais são as metas físicas, as metas financeiras, o que ele pretende realizar, como que essas metas, como que esses gastos farão ele cumprir a sua proposta de governo e aprimorar a política educacional. Então, talvez o primeiro ponto que eu trago é planejar adequadamente as despesas, estabelecer metas, estabelecer objetivos claros, entre aspas, perder um tempo nessa etapa do planejamento. Uma analogia que eu costumo fazer em relação à nossa atividade de controle. Uma auditoria que nós vamos realizar, ela às vezes, quando nós estamos em campo, ela dura 1 semana, 3 dias, 4 dias, mas o nosso período de planejamento dessa auditoria é de 5 meses, 6 meses às vezes. Então, é preciso gastar um tempo pensando o problema e pensando soluções, para que os recursos não sejam aplicados de uma forma imediatista, sem você refletir se de fato você está melhorando ou não a situação do seu município. Primeiro ponto para mim, então, seria planejar adequadamente o gasto. Um segundo ponto, e aí tratando especificamente de contas públicas, para todas as despesas que você for realizar ou para todas as políticas que você pretende implementar, motive a razão de implementar essa política e motive de forma expressa. Em muitos casos que nós pegamos lá no tribunal, nós identificamos, às vezes, uma boa intenção do gestor. O gestor não está de má fé, que o gestor está querendo bem para a população, mas ele não motiva a razão daquele gasto. Ele não coloca, não traz os fundamentos de fato e de direito para realizar aquela determinada despesa. E aí a gente acaba tendo um processo contra aquele gestor, ele tem todo o desgaste psicológico, desgaste financeiro, contrata advogado, e aí em defesa ele traz o motivo dele ter tomado aquela decisão e o tribunal acata. Só que nisso nós temos um processo às vezes de 3, 4 anos que o cara está sofrendo a cabeça, sendo que ele poderia simplesmente ter motivado o seu ato adequadamente. Tudo começa pelo porquê, né, Jones? Isso. Ô, Jones, só um ponto, uma pergunta de um mero ignorante, me perdoa, viu, Dume? Agora é a parte que ele usa do programa para fazer consultoria para a empresa dele. Não. Agora esse momento. Mentira. É porque a gente convive no meio da educação a vida inteira. E tem uma frase que sempre me incomodou muito. Mas eu tenho que gastar. Uhum. E eu escuto isso não 1, 2, 3. Eu escuto isso constantemente. Como a gente tem esse estúdio podcast, algumas pessoas falam assim, Guilherme, eu comprei tudo isso, mas não sei colocar para rodar. Qual é a lógica do eu tenho que gastar? Eu quero pegar um gancho, até para complementar, que tem a ver com a pergunta que eu ia fazer. Uma das primeiras entrevistas de hoje foi com uma representante da nosso legislativo municipal, a nossa vereadora Marcela Tropper, e ela falando sobre exatamente essa questão, a falta do conhecimento do gestor público, dos mecanismos, até mesmo para adquirir um pouco mais de recurso, como aplicá-lo.
usando essa lógica do Guilherme, né? Assim, eu tenho que gastar. Existe algum tipo de suporte que os associados da Undime podem conseguir de agentes que conseguem dar essa consultoria? Porque, assim, realmente, você vê que... Eu lembro que na época que eu trabalhava no Sistema S, eu atendia muito município aqui da região metropolitana. O maior medo do gestor, quando a verba vai e tem que retornar. Aí tem um verbo glosar, não é isso? Isso. A verba, nossa, eu não posso deixar glosar, que é isso que você está falando, eu tenho que gastar. Existe algum tipo de suporte e apoio para o gestor municipal para que ele consiga, primeiro, usar com eficiência, usar, né, de fato no que é necessário. E não ter nem... Porque tem o pensamento do uso da educação com o propósito da educação e o outro pensando no quem é o meu opositor político que pode usar isso contra mim. Entendeu? Então, existe algum tipo de apoio e suporte nessa parte de consultoria para o gestor? Certo, vamos lá. Primeiro, em relação à sua pergunta, a gente avalia políticas públicas de uma forma mais global com base em duas dimensões, uma dimensão quantitativa e uma qualitativa. A dimensão quantitativa, ela parte do pressuposto de que a Constituição determina que os municípios apliquem 25% das receitas que eles recebem de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é algo formal, é algo posto pela Constituição, então, de fato, os municípios precisam aplicar 25%. Isso talvez justificaria ou seria uma premissa para essa frase, eu tenho que gastar. Eu tenho que gastar. Agora, quem fala essa frase esquece de duas coisas. Primeiro, que também é feita uma análise qualitativa do gasto. Isso é, aquele gasto ele foi bem feito? Ele retornou num aumento da nota do IDEB daquele município? Os alunos estão aprendendo ou não? O Tribunal de Contas, ele faz a avaliação de uma política pública com base em 3 tipos de auditoria. A auditoria de conformidade e a auditoria financeira e a auditoria operacional. A operacional busca verificar justamente essa qualidade do gasto. Então, de nada adianta falar assim, mas eu tenho que gastar. Se gastar mal, vai gastar 2 vezes. Porque a efetividade da política pública vai ficar comprometida e o tribunal vai sinalizar isso. Deixa eu só fazer um complemento. Ele poderia ser punido pelo tribunal pela má qualidade? Existe uma punição na avaliação dessa auditoria, reconhecendo que a qualidade daquilo que se propõe foi inferior e existiria uma punição, por exemplo? A auditoria auditoria operacional, que busca avaliar o desempenho de uma política pública, ela não tem como característica inicial a punição. Ela tem como característica o aprimoramento de uma política. Então, se eu verifico que determinada ação conduzida por um município não está sendo efetiva, o tribunal vai apontar isso e o município tem que apresentar um plano de ação para melhorar aquela política pública. E o tribunal monitora esse plano de ação. Se ao final a política pública não é implementada, não é melhorada, aí sim o gestor está sujeito a uma atuação mais próxima do Tribunal de Contas, digamos assim, em matéria de conformidade. Então, o primeiro ponto é esse. Tem que gastar? Tem que gastar porque a Constituição assim o impõe. Agora, tem que gastar com qualidade. São diversos casos que nós pegamos de municípios que, na tentativa de cumprir o mínimo de 25%, fazem gastos mal feitos e na hora que a gente chega com uma auditoria, a gente identifica que ele poderia ter feito uma política melhor. Quando essa pergunta normalmente é posta, e ela posta com uma certa frequência, o que normalmente eu trago para as pessoas é o seguinte, principalmente para os gestores. Tudo bem, eu concordo que o limite de 25% é um limite muito formal, que ele não reflete diretamente a qualidade do gasto. Mas o seu município, ele tem universalização de creche? Ele está pagando piso do magistério dos professores? Você tem um plano de carreira adequado para os seus profissionais do magistério? Os alunos, eles estão em condições super adequadas de ensino? E muitas vezes não. Na maioria das vezes, quando a gente se depara com municípios que questionam o mínimo de 25%, esses municípios não estão com a qualidade da educação em dia. Então, eu concordo quanto à formalidade desse cumprimento, mas essa verificação não é apenas do ponto de vista quantitativo, ela também é um ponto de vista qualitativo. Entendi. E aí, voltando para a sua pergunta, Jones, em relação à orientação dos gestores. Todos os gestores têm procuradorias jurídicas que têm como uma de suas funções
ter uma atuação consultiva em relação ao emprego dos recursos públicos. Então, durante, por exemplo, uma fase de execução de um convênio, o gestor poderia perfeitamente consultar a sua procuradoria jurídica para sanar suas dúvidas em relação à utilização adequada ou não dos recursos. E aí você pode falar assim, Pedro, mas o meu município, a procuradoria é péssima. Bom, ainda assim, nesses municípios, normalmente, você tem, até mesmo empresas são contratadas por licitação ou não, aí vai depender da qualificação ou não, dos procedimentos ou não empregados daquele município, que podem prestar esse auxílio. Mas, em regra, a consultoria dos municípios e a sua procuradoria podem e devem fazer esse trabalho de bem orientar o gestor quanto à aplicação dos recursos. No caso do Tribunal de Contas, existe um instrumento pouco utilizado pelos gestores, mas muito efetivo, que é a chamada consulta. A consulta ela é tratada, ou ela toma como base um caso hipotético, em que o tribunal soluciona uma dúvida do gestor e essa solução de dúvida vale para todos os municípios. Então, se os gestores fizessem uso disso, talvez a gente teria um retorno até mais adequado. Aquele canal que a gente liga e fala assim, um amigo meu, um amigo meu, tá querendo comprar. Só não é uma ligação, mas é uma formalização de um pedido. Entendi. Uma pergunta final, assim, para deixar para o gestor educacional, que eu acho que a pergunta é de 1 milhão. 1 milhão. Que dica você daria para eles evitarem problemas na gestão educacional dos municípios? Bom, talvez eu respondesse problemas com quem? Problemas com contas, com os professores, você tem que escolher os seus problemas, né? Mas de uma forma geral, eu volto para o ponto de partida. Planeje bem os seus gastos. Veja, coloque metas reais e seja principalmente transparente com todos os seus interlocutores. Com os órgãos de controle, com os professores, com o sindicato, com pais, com os próprios alunos, porque a transparência ela gera confiança, ainda que a sua decisão não seja uma decisão que vai, no primeiro momento, agradar o seu interlocutor. Mas ela gera no outro uma percepção de que, olha, esse cara, pelo menos, ele não vai me enganar. Ele vai estabelecer um diálogo franco e aberto comigo. Por exemplo, não dá para realizar a obra da escola tal desse ano. Fale isso e motive, olha, eu queria, não vou porque eu tenho outras prioridades nesse momento, como por exemplo, vou investir o recurso no pagamento do piso dos professores, vou investir o recurso na reforma de uma outra escola. Isso, a transparência ela gera confiança e ela gera motivação para o seu ato. Então, fazendo um link aí com o primeiro ponto que eu trouxe planejamento associado à transparência. Isso é fundamental. Muito bom, bicho. Muito bom. Sensacional, senhoras e senhores. Sim, dicas valiosas para você levar para o dia a dia da sua escola, da sua gestão. Esse é o papel do BTO, esse é o papel da Undime no 11º Café com Prosa, esse evento maravilhoso que celebra a educação, compartilha informação e constrói pontes. Nós somos o BTO, ficamos por aqui. Lembre-se sempre, o boss tá on. Valeu.